Você já parou para pensar que Cleópatra, a rainha mais famosa do Egito, e viveu mais perto do nosso tempo, da era do iPhone, do que da construção das pirâmides de Gizé? Parece loucura, né? Mas essa é a conexão surpreendente que vamos explorar hoje. As pirâmides e Cleópatra são ícones do Egito, tão presentes na nossa imaginação, que parecem pertencer à mesma época. Só que não. Eles estão separados por mais de 2.500 anos. Neste vídeo, vamos viajar pelo Egito Antigo, mergulhar no mundo de Cleópatra e descobrir como essas duas lendas estão conectadas de uma forma que vai te surpreender. Então, pegue seu passaporte para o passado e vem com a gente. Vamos começar com as pirâmides, os monumentos mais impressionantes da história da humanidade. As pirâmides de Gizé, construídas há mais de 4.500 anos, durante o Império Antigo, são o símbolo máximo do Egito. Elas foram feitas para serem túmulos reais, abrigando os faraós em sua jornada para a vida após a morte. A mais famosa, a Grande Pirâmide de Quéops, foi erguida por volta de 2630 a.C. e tem quase 150 metros de altura. Imagina só. Ela foi a construção mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Mas quem eram esses faraós que mandaram construir essas maravilhas? No Império Antigo, o Egito era uma superpotência. Faraós como Quéops, Quéfren e Miquerinos eram vistos como deuses vivos, responsáveis por manter a ordem cósmica, ou Maat. As pirâmides não eram só tumbas, eram declarações de poder, engenhosidade e fé. Mas como eles construíram algo tão grandioso sem máquinas modernas? Essa é uma das grandes curiosidades do Egito Antigo. A Grande Pirâmide, por exemplo, é feita de cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Os egípcios usavam ferramentas simples como cinzéis de cobre, trenós de madeira e rampas. Sim, rampas. Eles arrastavam os blocos por rampas inclinadas, lubrificadas com água ou óleo para reduzir o atrito. E ao contrário do que muitos filmes mostram, as pirâmides não foram construídas por escravos. Arqueólogos descobriram vilarejos perto de Gizé, onde viviam trabalhadores qualificados, como pedreiros e carpinteiros, que recebiam salários em pão, cerveja e grãos. Esses trabalhadores eram organizados em equipes, com nomes como Amigos de Quéops. Dá para imaginar a escala desse projeto? Era como construir uma cidade inteira, com cozinhas, padarias e até cemitérios para os trabalhadores. Outra curiosidade fascinante é o simbolismo das pirâmides. Para os egípcios, elas representavam a escadaria para os deuses. A forma triangular apontava para o céu, conectando o faraó ao deus Ra, o sol. E sabia que as pirâmides de Gizé estão alinhadas quase perfeitamente com os pontos cardeais? Alguns acreditam que isso reflete o conhecimento astronômico dos egípcios, que observavam as estrelas para planejar suas construções. Outros vão mais longe e dizem que as pirâmides têm ligações com constelações, como Órion. Claro, teorias malucas como alienígenas construíram as pirâmides sempre aparecem, mas a verdade é que o gênio humano por trás dessas obras é mais impressionante que qualquer ficção. Quando Cleópatra nasceu, em 69 a.C., essas pirâmides já tinham mais de 2.500 anos. Para ela, eram ruínas de um passado tão distante quanto o Império Romano é para nós hoje. Imagina só, as pirâmides já eram um mistério até para os egípcios do tempo dela. Agora, vamos mudar de cenário e viajar para o mundo de Cleópatra. Quem foi essa mulher que até hoje é sinônimo de poder, inteligência e mistério? Cleópatra VII, a última rainha do Egito Ptolomaico, reinou entre 69 e 30 a.C. Diferente do que muita gente pensa, ela não era egípcia de origem. Seus antepassados vinham de Ptolomeu I, um general grego-macedônico que serviu Alexandre, o Grande. Quando Alexandre conquistou o Egito, em 332 a.C., ele fundou Alexandria, que se tornou a capital cultural do mundo mediterrâneo. Após sua morte, os Ptolomeus assumiram o controle, misturando tradições gregas e egípcias. Cleópatra era parte dessa dinastia, mas ela se destacou por abraçar a cultura egípcia de uma forma que seus antecessores nunca fizeram. Uma das coisas mais incríveis sobre Cleópatra era sua inteligência.
Ela falava 9 línguas, incluindo o egípcio, algo raro entre os reis ptolomaicos, que preferiam o grego. Isso a ajudou a se conectar com o povo egípcio, que a via como uma faraó, quase uma deusa viva, como os governantes do Império Antigo. Cleópatra também era uma estrategista brilhante. Em um mundo dominado por Roma, ela usou sua inteligência e charme para formar alianças com 2 dos homens mais poderosos da época, Júlio César e, depois, Marco Antônio. Com César, ela garantiu a estabilidade do Egito e até teve um filho, Cesarião. Com Marco Antônio, ela formou uma parceria que desafiou o poder de Roma, mas também levou à sua queda. Mas esqueça a imagem de Cleópatra como apenas uma sedutora. Essa ideia vem de propaganda romana, que a pintava como uma vilã. Na verdade, ela era uma política astuta, lutando para manter o Egito independente em um mundo onde Roma engolia todos os reinos. O Egito de Cleópatra era bem diferente do Egito das pirâmides. A capital, Alexandria, era uma metrópole vibrante, com o Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo, e a biblioteca, o maior centro de conhecimento da antiguidade. Enquanto as pirâmides pertenciam ao deserto de Gizé, a apenas 150 quilômetros dali, Alexandria era um porto movimentado, com navios chegando da Grécia, Roma e África. Mas o que as pirâmides significavam para Cleópatra? Não temos registros de que ela as visitou, mas elas eram parte do imaginário egípcio. Para os egípcios do tempo dela, as pirâmides eram relíquias de um passado glorioso. Talvez até atrações turísticas, como as ruínas romanas são para nós hoje. Cleópatra, como rainha, provavelmente usava a memória desse passado para reforçar sua legitimidade. Afinal, governar o Egito significava carregar o peso de milhares de anos de história. Agora, vamos ao coração do vídeo. A conexão surpreendente. Prepare-se para um choque. Cleópatra viveu mais perto do nosso tempo do que da construção das pirâmides. As pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2630 a.C., enquanto Cleópatra morreu em 30 a.C. Isso significa que ela está a apenas 2000 anos de nós, mas a 2600 anos das pirâmides. Para colocar em perspectiva, Cleópatra está mais próxima da invenção do iPhone em 2007 do que do faraó Quéops. É quase impossível imaginar, né? Essa distância temporal é o que torna essa conexão tão fascinante. Para Cleópatra, as pirâmides eram como as ruínas maias ou as muralhas da China são para nós. Monumentos de um passado distante, cheios de mistério e significado. Mas a conexão vai além do tempo. As pirâmides representavam o auge do Egito Antigo, um tempo de faraós, deuses e monumentos grandiosos. Cleópatra, mesmo sendo de uma dinastia grega, se via como herdeira dessa tradição. Ela se apresentava como Ísis, a deusa egípcia, e usava símbolos do passado para fortalecer seu reinado. As pirâmides, mesmo sendo ruínas milenares, eram um lembrete do poder do Egito, algo que Cleópatra queria evocar para inspirar seu povo. E tem mais. Na época dela, as pirâmides já atraíam curiosos. Textos gregos e romanos, como os de Heródoto, que visitou o Egito 400 anos antes de Cleópatra, descrevem as pirâmides como maravilhas. É bem possível que viajantes em Alexandria falassem delas, e Cleópatra, vivendo tão perto de Gizé, soubesse de sua importância. Vamos explorar mais um pouco essa ideia. O Egito ptolomaico de Cleópatra era um reino em declínio, pressionado por Roma. Mas Cleópatra usava a história do Egito para se afirmar como rainha legítima. Por exemplo, ela organizava cerimônias religiosas que remetiam aos faraós antigos, como oferendas aos deuses egípcios. As pirâmides, mesmo tão antigas, eram parte desse legado cultural. Elas não eram só pedras no deserto, eram símbolos da eternidade do Egito. E sabia que as pirâmides já eram estudadas na época de Cleópatra? Alguns sacerdotes egípcios, guardiões do conhecimento antigo, provavelmente sabiam detalhes sobre sua construção, embora muito já fosse mistério. Para Cleópatra, elas eram uma ponte entre o passado glorioso e o presente turbulento. Outro ponto interessante é como o Egito de Cleópatra se conectava ao mundo mediterrâneo.
Alexandria era um ponto de encontro de culturas. Gregos, romanos, judeus e egípcios conviviam ali. As pirâmides, mesmo tão distantes no tempo, eram um orgulho nacional, algo que diferenciava o Egito de outros reinos. Quando Cleópatra negociava com Roma, ela sabia que o Egito tinha uma história única, e as pirâmides eram a prova disso. Imagina ela contando a Júlio César ou Marco Antônio sobre as maravilhas de Gizé. Talvez ela até usasse as pirâmides como uma forma de impressionar seus aliados, mostrando que o Egito era mais antigo e grandioso que Roma. Agora, vamos falar do legado de Cleópatra e das pirâmides. Por que eles continuam nos fascinando? As pirâmides de Gizé são a única maravilha do mundo antigo ainda de pé. Todos os anos, milhões de turistas visitam Gizé para ver de perto essas construções incríveis. Elas aparecem em filmes, livros e até em teorias conspiratórias malucas. Mas o que as torna tão especiais é sua escala e mistério. Como os egípcios, sem tecnologia moderna, construíram algo tão perfeito? Até hoje, arqueólogos encontram novas câmaras e túneis, como a descoberta recente de uma câmara oculta na Grande Pirâmide, em 2017. Isso mantém as pirâmides vivas na nossa imaginação. Cleópatra, por sua vez, é um ícone pop. Desde o filme de 1963 com Elizabeth Taylor até séries modernas, ela é retratada como a rainha definitiva. Inteligente, poderosa e enigmática. Mas a verdadeira Cleópatra era ainda mais interessante. Ela não era só uma figura romântica. Era uma líder que enfrentou Roma, o maior império da época, e quase venceu. Sua história é cheia de drama, alianças, traições, guerras e um final trágico em 30 a.C., quando ela se suicidou após a derrota para Otávio, o futuro imperador Augusto. A lenda diz que ela usou uma cobra, mas historiadores acham que pode ter sido veneno. Seja como for, sua morte marcou o fim do Egito independente, que se tornou uma província romana. Juntas, as pirâmides e Cleópatra representam as duas faces do Egito. O poder monumental do Império Antigo e o drama político do mundo helenístico. Elas mostram como o Egito evoluiu ao longo de milhares de anos, mas nunca perdeu sua aura de grandeza. Hoje, o Egito moderno ainda carrega esse legado. O turismo em Gizé e as exposições sobre Cleópatra em museus do mundo todo mostram como essas histórias continuam vivas. E sabia que o Egito está construindo um novo grande museu egípcio perto de Gizé? Ele vai abrigar tesouros como o túmulo de Tutancâmon, conectando o passado ao presente. Vamos recapitular a conexão surpreendente. As pirâmides construídas há mais de 4.500 anos, e Cleópatra, que viveu há 2.000 anos, estão separadas por um abismo de tempo, mas ambas são símbolos do Egito, unidas pelo fascínio que exercem sobre nós. As pirâmides nos lembram da engenhosidade humana, enquanto Cleópatra nos mostra o poder da inteligência e da determinação. Juntas, elas contam a história de um Egito que sobreviveu a milênios, guerras e conquistas, e ainda inspira o mundo. E aí, o que achou dessa viagem pelo Egito Antigo? Ficou surpreso com a distância entre Cleópatra e as pirâmides? Quer saber mais sobre os faraós, a vida em Alexandria ou outros mistérios do Egito? Deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal para mais vídeos cheios de curiosidades. E não esquece de compartilhar com aquele amigo que ama a história. Até a próxima e viva o Egito!